Esse vídeo é uma parceria da HostGator, Jacarezão com Amarelo Criativo, para tornar a sua ideia em algo real. Promoções exclusivas em produtos e serviços para fazer a sua ideia acontecer. Confira o link com os descontos aqui na descrição, beleza? HostGator, é para toda hora. Pessoas amarelas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Telefera, aqui da Amarelo Criativo. Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho e conversar um pouquinho com vocês sobre home office, sobre esse pequeno espaço, nosso setupzinho geralmente que a gente monta dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Talvez esse aqui seja o meu 6º home office, talvez. E eu aprendi algumas coisas desde o meu primeiro home office, tendo o escritório da Amarelo e voltando para o home office, e eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, tá bom? Inclusive destacar 5 coisas que eu tenho no meu home office que me ajudou muito e que fez muito bem tanto para o meu corpo quanto para minha cabeça, e eu vou deixar os links de todos esses materiais que eu comentar aqui para vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa sobre o home office que eu quero falar é o quanto a gente precisa ter um espaço confortável. Só que é um espaço confortável em duas linhas. A gente precisa ter um espaço confortável fisicamente, que é a gente ter uma cadeira boa pra gente apoiar a nossa coluna, né? Pra gente não ficar parecendo uma moeba sentada na cadeira. A gente precisa ter um suporte bom para o nosso computador, para o computador ficar ali na altura dos olhos, justamente pra gente não forçar muito a vista e no final do dia sentir que tá entrando pequenas facas dentro do nosso olho. A gente ter coisas ao nosso alcance, como por exemplo uma tomada perto sobrando, um interruptor ou um extensor USB perto sobrando. Eu vou falar um pouquinho porque eu acho importante a gente ter essas coisas. E a gente precisa também ter um conforto visual, um conforto de alma, que é todos esses pequenos detalhes que vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem capacete do Homem de Ferro, a gente tem a Korra, tem a minha mão do Homem de Ferro, tem o pôster, tem aqui os meus Funkos de Avatar, tem aqui os meus 2 Gokus, tem mais um Homem de Ferro aqui. Tudo isso no meu dia a dia são, sabe, pequenos pedaços que o meu olho vai captando e que me deixa um pouco mais tranquila, porque é o meu universo, é o que eu consumo, é o que eu gosto. Então é importante também a gente ter esses estímulos pra gente poder acalmar inconscientemente, inclusive. Aprofundando mais um pouquinho sobre isso, eu fiquei durante 6 anos de home office. Eu já mudei 10 vezes na minha vida, eu não aguento mais mudar. Eu tô chegando num nível que eu quero deixar tudo em caixa, e aí eu só fecho a caixa e escrevo lá a cozinha, e aí eu mando empacotar de novo, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eu tô mudando de novo, né? E aí, ao longo desses 6 anos, todos os apartamentos que eu morei foram apartamentos alugados, então eu não podia fazer grandes modificações no meu home office do jeito que eu queria, porque ia envolver ter que quebrar parede, ou ia envolver ter que furar a parede, ou ia ter que envolver mudanças que podem ser feitas se você tiver com um planejamento de ficar no mesmo apartamento por tipo 5 ou 6 anos. Porém, eu fiz mudanças nesses apartamentos alugados, mudanças que inclusive me custou muito caro, como por exemplo, num apartamento anterior a esse que eu adesivei a parede inteira porque eu estava com preguiça de pintar. Sabe o que aconteceu quando eu tirei o adesivo da parede? Exatamente, eu tive um pequeno AVC, um pequeno derrame, porque o meu apartamento era muito antigo, eu estava tendo muito problema com o meu apartamento, esse foi um dos principais motivos que eu mudei, e quando eu arranquei o adesivo, a minha alma foi junto. E aí, depois de 6 anos, né, fazendo mudanças no home office, eu aluguei o escritório da Amarelo, que foi basicamente o cenário da Amarelo durante 1 ano. Era uma sala de 2 andares, onde a gente tinha 2 cenários para poder trabalhar, era muito legal, era um espaço que eu finalmente conquistei depois de muito tempo, mas eu tive que devolver o escritório justamente por esse período que a gente está passando, porque não fazia sentido manter o escritório. Eu estava pagando aluguel lá, pagando o condomínio, tendo que pagar a luz, e o escritório estava ficando fechado, porque não estava dando para ir para o escritório para poder gravar, trabalhar, enfim. Eu tinha um tanto de coisa no escritório, muita coisa eu doei, estantes onde ficavam as minhas coisinhas nerds aqui e tal, eu fiz uma doação disso.
e o resto eu acabei trazendo para casa. Só que aí, vamos falar sobre esse cenário aqui, que é o vídeo inteiro que eu tô me propondo a fazer aqui com vocês. Se vocês observarem o vídeo da Wacom, que é esse aqui, eu tô com um cenário completamente branco, completamente diferente desse aqui, porque tinha, tipo, 3 semanas que eu tava nesse apartamento e eu ainda tava entendendo o que eu ia fazer com esse cenário. Então, era um vídeo cru, um cenário cru, que inclusive não estava me dando nem vontade de trabalhar muito bem. Eu tava pegando meu computador, eu tava trabalhando no sofá, tava fazendo uma coisa ou outra, eu vinha pra cá só quando eu tinha que gravar podcast, e eu percebi que eu não podia fazer isso, que o meu espaço, como eu comentei no começo do vídeo, ele tem que estar agradável, ele tem que me ajudar, entendeu? O cenário tem que me ajudar, eu ajudar ele. Eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a fazer essas mudanças, comecei a olhar o que eu ia fazer, e aí eu cheguei nesse resultado, que é um cenário que eu tô amando, que fica inclusive muito legal nos vídeos, mas é um espaço que eu tô amando conseguir trabalhar, porque eu consigo trabalhar, fazer todas as coisas que eu tenho que fazer no horário comum, só que à noite eu não fico cansada de estar nesse espaço. Então à noite eu tenho estudado muito, eu tenho feito uns matte painting, inclusive eu fiz esse matte painting aqui, ó, do Templo do Ar do Leste, do nosso queridíssimo Avatar, porque eu não preciso nem falar o quanto que eu sou apaixonado por Avatar. E por isso que eu acho importante, porque a gente sempre escuta que ter home office é bom, ter o nosso setup é bom. Geralmente, quando a gente entra no Instagram, a gente vê aqueles milhares de setups mega tecnológicos, ainda é um objetivo ter um setup daquele. Mas enquanto eu não chego lá, o que eu posso fazer? Quais são as pequenas mudanças que eu posso fazer para ter um ambiente que eu me sinta extremamente confortável? Então, a gente chegou nisso aqui e eu quero compartilhar isso aqui, esses itens com vocês e as pequenas mudanças que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz, como vocês podem ver do outro vídeo para esse, que eu pintei metade só da parede. Eu não precisava pintar a parede inteira para ter essa diferença, para já dar uma corzinha aqui. Eu pintei com 3 bisnaguinhas dessa aqui, que custou tipo R$4, R$5 cada uma. Uma outra coisa que eu fiz foi pegar... eu tô falando só de decoração, depois eu vou falar um pouquinho de periféricos para vocês. Outra coisa que eu fiz foi pegar esse nicho aqui de metal, que era um nicho que tava lá na Amarelo, e colocar aqui em cima, porque aí eu comecei a decorar o meu setup. Eu coloquei elementos não muito coloridos, tanto que as cores estão só... tá completamente colorido, mas tipo assim, o que eu quero dizer é que eu não coloquei um nicho, por exemplo, amarelo, eu não pintei a parede de amarelo também, ou de, sei lá, qualquer cor, porque eu queria manter um ambiente mais neutro e eu queria que as cores viessem emprestadas das decorações. Então a mão é vermelha, o Homem de Ferro é vermelho, a cor ali, aqui é vermelho, o pôster aqui. As cores estão vindo dos elementos complementares. Então se eu cansar um dia de ficar olhando o tempo inteiro para o Homem de Ferro, o que jamais vai acontecer, por isso que eu acho legal a gente colocar as cores em objetos, porque se a gente cansar, é fácil fazer essa troca. Uma outra coisa que é muito importante, que aí eu quero começar a destacar os periféricos, que eu falei de todos os itens que eu vou deixar aqui para vocês, é essa borracha aqui que vocês estão vendo. Essa borracha aqui, ela é uma borracha que a gente compra no Metro, a gente geralmente encontra tipo no Leroy Merlin ou loja de acabamento de casa, e é uma borracha que a gente compra no Metro e que tem, se eu não me engano, 80 centímetros de largura, e você compra o comprimento pelo Metro. Falei isso 3 vezes só para fixar mesmo na sua cabeça. E por que eu coloquei essa borracha aqui? Por 3 motivos, na verdade. O primeiro motivo que eu coloquei cotovelo, porque a gente sabe o quanto que dói a gente ficar apoiado às vezes com o cotovelo na mesa o dia inteiro, arranha e dá aquela dor insuportável no final do dia, e essa borracha, ela diminui esse impacto que a gente fica dando com o cotovelo, entendeu? Outra coisa é que essa borracha eu posso trabalhar ali com o meu mouse, então eu não tenho que ter um mousepad ou trabalhar em outra superfície para trabalhar com o mouse. Essa borracha funcionou no meu mouse muito, muito bem. Na verdade, são mais que 3 motivos, eu acabei de perceber isso. É fácil de limpar, eu posso tirar a borracha da mesa, passar um pano, fica simplesmente maravilhoso. E um principal detalhe para mim era estética, porque nesse apartamento que eu tô, nesse quarto que eu tô, esse quarto era um quarto de criança, então aquela mesa acoplada com um guarda-roupa que são de cores claras. Então quando eu acabei tudo, que eu acabei nessa decoração toda que eu pintei e tal, eu olhei a mesa, eu falei, nossa, não vai rolar de ficar com essa mesa branca, porque ela sabe? E eu não queria cometer os outros erros que eu já comentei, que eu falei com vocês, que era pintar
colocar adesivo, eu não queria fazer nada que danificasse essa madeira. E aí o que eu encontrei de solução foi justamente colocar essa borracha, porque ela já deu toda aquela impressão que eu queria e na hora que eu de devolver o apartamento eu não vou ter problema absolutamente nenhum. Só tirar a borracha e levar para um outro apartamento. Não se preocupe, eu vou deixar o link da borracha aqui embaixo, tá? Para vocês comprarem no metro também. Recomendo comprar 2 metros se precisar, porque essa borracha ela é fácil de cortar, tem umas tiras de demarcação, então fica fácil de cortar e definitivamente uma das coisas que mais melhorou minha qualidade de vida aqui no desktop, no meu setup. Um outro ponto muito importante desse meu setup foi quando eu estava fazendo o vídeo, eu fiz a reforma toda mostrando nos meus stories, inclusive se você não me segue, é Thalita Lefé, lá no Instagram. Muita gente me perguntou disso aqui, ó, do meu mini teclado e do meu mouse. Este teclado, ele é um tecladinho mini, então tipo, ele é quase do tamanho da minha cara, eu não sou caruda, mas é um teclado que eu optei por comprar por justamente trabalhar com a Wacom, né, a Cintiq. Tanto o mouse quanto o teclado, eles são uma entrada USB só, então eu ocupo só uma porta USB e eu deixo o teclado do lado quando eu tô trabalhando com a mesa e é muito bom, porque eu pego meu teclado, é muito bom, gente, sério. Vocês podem estar vendo que as letras, elas têm umas letras que estão pretas. Mas essas letras que estão pretas, não é que tá descascando, é que eu pintei as letras de preto. Enquanto eu tava numa call, eu pintei as letras de preto. E eu falei, gente, depois que eu acabei, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Ter déficit de atenção, gente, é uma coisa muito difícil na vida. Dá pra ver, tá vendo? Dá pra ver. Confesso que tem momentos que é complicado achar, tipo, os números, ou os sinais, sabe, os símbolos. Então, esse é um outro ponto. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem conhecer e ver esse mouse, tá bom? Um outro ponto, um terceiro ponto que eu achei muito importante ter no meu setup são tomadas. Aí eu vou contextualizar vocês, por quê? Eu sou o tipo de pessoa que, como já comentei várias vezes, eu tenho esse negócio de déficit de atenção. E se eu tiver que levantar para pegar, por exemplo, o carregador do meu celular ou um fio USB que eu tenho que procurar, eu já me perdi. Aí eu já não sei o que eu tô fazendo, aí eu vou pegar uma água, aí de repente eu tô com o meu gato, e de repente eu tô com o meu cachorro e minha mente vai embora. Então o que eu fiz? Eu acabei otimizando umas coisas e colocando 2 extensões travadas no meu setup. Não vai dar pra ver, mas eu tenho uma extensão de tomada aqui de baixo, ó. Então eu já deixo ali as coisas ligadas atrás do meu notebook que eu preciso, puxo os meus cabos de energia para poder conectar celular, para poder conectar o Kindle, para poder conectar o meu fone de ouvido, porque, meus amigos, olha, eu vou te falar, ter fios perto da gente, eu não vou falar que é melhor que paz mundial, porque a gente tá vendo que paz mundial é uma coisa que a gente tá precisando muito, né? Mas ter esses fios perto da gente, ali na nossa mão, otimiza também o processo e parece que você não precisa sair ali da sua zona criativa para poder, sabe, fazer outras atividades. É uma coisa que eu aconselho muito. Coloca uma extensão, não precisa ser extensão cara, aquelas extensões de R$10, mas só para você ter esses fios perto de você. Não sei como funciona para vocês, mas eu quero deixar essa dica aqui, que é ter tomadinhas aqui embaixo, que realmente é uma coisa que, ó, ajudou muito. Caminhando já para o final, porque meu vídeo já estendeu demais, um outro ponto que eu quero falar sobre otimização, e como eu falei, assim, ter coisas, para mim ter um escritório otimizado é a gente conseguir fazer coisas rápidas e pegar coisas rápidas, é ter coisas rápidas, como, por exemplo, como isso aqui. Quem grava vídeo, quem grava podcast, geralmente usa uns suportes de mesa de microfone que são aqueles que ficam em cima da mesa. Usei durante muito tempo, foi difícil eu fazer a migração por isso aqui, porque eu tava achando que eu não precisava gastar dinheiro comprando isso aqui. Me dá mobilidade. E mobilidade é uma coisa que depois de velha a gente entende a importância. E não só isso, ele não é só para microfone. Aqui eu tiro o suporte do microfone, aqui ó, esse aqui, mas eu posso colocar, por exemplo, uma lâmpada, que se você desenha ou se você quer um ambiente que você não pode mudar muito a iluminação, você pode colocar uma lâmpada colorida aqui e ter ela móvel, ter ela modular para poder deixar o seu ambiente também mais agradável, tá? Por último e não menos importante, para finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre iluminação, sim, eu quero falar sobre essa iluminação maravilhosa. Para quem já viu, para vocês que estão vendo este vídeo, eu tenho uma iluminação aqui azul, eu tenho uma iluminação aqui vermelha e vocês já imaginam o que vai acontecer, que é ter luz por controle remoto. Essas luzes eu comprei no mercado. Vou deixar aqui cor, hein?
Viu o que é déficit de atenção? É isso. Essas lâmpadas aqui RGB, elas me dão muita liberdade de poder brincar aqui nos vídeos, mas não só isso, eu coloco uma luz assim de noite e eu juro pra vocês que eu apago tudo aqui, apago todas as luzes e fica muito confortável de poder trabalhar, de poder desenhar, de poder estudar, sem contar também que deixa o ambiente mais legal, deixa o ambiente mais divertido, é um custo-benefício muito bom. Eu vou deixar o link também desses refletores aqui na descrição. A diferença desses refletores para, por exemplo, a lâmpada, como eu falei, é porque se eu fosse colocar uma lâmpada comum aqui e uma lâmpada comum aqui, eu precisaria de boquilha ou então uma boquilha que liga na tomada e não era isso que eu queria fazer, eu queria praticidade, lembra? A palavra é praticidade. Então esses refletores, você consegue, ele vem, os refletores com os 2 fios soltos, você compra uma tomada, né, um adaptador da tomada e você parafusa ali rapidinho e aí você consegue ligar a luz na tomada e mudar na tomada. E não tem problema nenhum, eu apago as 2 luzes daqui, apaguei já as 2 luzes e aí tudo por controle remoto. Se eu quiser ligar de novo, eu venho aqui e ligo, se eu quiser ligar de novo, eu venho e ligo, e aí acabou e tá tudo num controle, gente, a vida é controle remoto. E aí eu tenho um setup muito legal e de boa de trabalhar e de boa de mexer. Enfim, gente, já me delonguei muito, acho que vocês entenderam a mensagem que eu queria passar. Invistam no seu setup, invista no seu conforto visual, no seu conforto estético, no seu conforto físico. A minha meta ainda é uma cadeira gamer, mas essa cadeira aqui, ela já dá uma encaixada boa nas costas. Investe numa cadeira, investe em equipamento para otimizar a sua vida, para deixar o seu ambiente mais confortável, para você produzir melhor. E eu não tô falando produzir melhor para chefe, para cliente da empresa, eu tô falando para produzir melhor para você ter energia para continuar no computador, para poder estudar uma coisa que você quer, ou ver um vídeo no YouTube, ou mesmo jogar. É muito importante a gente entender que algumas coisas não são gastos, e sim são investimentos. E a gente não investe na gente, porque a gente aprendeu durante muito tempo que investir na gente era errado. E não é errado, é muito bom, tá bom? Vou deixar o link de todos esses produtos que eu falei aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi diferente das outras que a gente faz aqui no canal. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Olha o carro da pamonha. Agora é o carro do alho. 90 ovos de codorna por R$10. Tá bom?